22. E a Bíblia diz assim para nós: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E a Bíblia diz: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E então Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta. Qual porta diz aí? Estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então o versículo 25, ele diz assim para nós: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vocês sois, de vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticai iniquidades. Versículo 28, a Bíblia diz assim: e haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas, mas vós lançados fora. Então Cristo diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Você conhece aqui, né? Você conhece o final, onde diz assim: que muitos que seriam os primeiros vão ser os últimos, e os últimos serão os primeiros. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de uma ovelhinha que eu cuidei lá no distrito de Santiago. Porque quando tinha junto a panela lá no distrito, a gente estava reunido, aí o povo dizia assim: vamos comer. Aí nesse momento alguns diziam: não, vai primeiro, né? Vai primeiro. E o irmão Teoclésio, ele olhava para mim e falava assim: pastor, vamos que os últimos serão os primeiros. E aí ele concluía dizendo assim: a ficar sem comida. Então a gente tem que ir primeiro. Quando nós vamos ao relato de hoje, quando nós vamos à história de hoje, a Bíblia começou dizendo o seguinte para nós. Ela diz que Jesus estava passando pelas aldeias e pelas cidades. E Jesus estava fazendo o que aqui, segundo a Bíblia? Jesus ensinava aonde ele passava. Existem três coisas que Jesus fez no seu ministério. Jesus pregou, nós vemos aí Jesus pregando, por exemplo, o Sermão do Monte, Jesus está pregando. Nós vemos Jesus também curando no seu ministério, e nós vemos Jesus ensinando no seu ministério. Três coisas que Jesus fez no ministério dele. Mas sabe qual delas Jesus gastou mais tempo? Não foi pregando, também não foi curando, mas foi ensinando. Se você olhar para a Bíblia, se você olhar para os Evangelhos, você vai reparar que Jesus buscou muitas vezes, de muitas formas, de muitas maneiras, ensinar as pessoas. Ensinar o quê? Ensinar o caminho, ensinar o reino dos céus, mostrar a direção para as pessoas. Jesus, ele ensinava, inclusive, através de parábolas. Jesus pegava as coisas que eram comuns na época e tornava ali um símbolo de coisas espirituais. E quando Lucas está escrevendo que Jesus está andando nas cidades e ensinando, Jesus está indo na direção de uma cidade específica. Jesus está indo na direção de Jerusalém. O que ia acontecer em Jerusalém? Por que Jesus estava indo para Jerusalém? Bom, queridos, quando nós vamos a esse relato, a Bíblia está dizendo para nós, se você continuar lendo aqui o Evangelho, que Jesus está indo para Jerusalém, porque Jesus iria se entregar, Jesus iria morrer em Jerusalém. Jesus iria morrer para dar a salvação a todos nós, a toda a humanidade. É por isso que Jesus está indo para Jerusalém. Mas quando Jesus está indo para Jerusalém, Jesus está ensinando as pessoas. E aí, quando Jesus está ensinando,
surge uma pergunta, e a pergunta se encontra aí no versículo 23, que alguém, Lucas diz, alguém perguntou. Pode ser um discípulo, pode ser alguém que estava na multidão. Lucas não quis citar o nome da pessoa, Lucas não disse quem era a pessoa, mas ele diz assim, que alguém perguntou para Jesus o seguinte: Senhor, são poucos os que são o quê? Salvos? São poucos os que são salvos? Quando nós olhamos para essa pergunta, nós podemos aqui na nossa cultura até pensar assim, nossa, mas por que essa pergunta, né? Por que esta pergunta foi feita? Tanta coisa para perguntar para Jesus, foi perguntar a quantidade das pessoas que serão salvas. Bom, essa era uma pergunta que os rabinos, eles gastavam horas e dias discutindo, tentando chegar a uma conclusão. Na verdade, o povo judeu, e nós já falamos isso em outro momento, ele pegou o privilégio, o chamado de Deus, e ele desvirtuou o privilégio, porque tirou a responsabilidade. Quando você olha para o povo de Israel, Deus chamou o povo de Israel para ser uma testemunha viva de Cristo aqui na terra. Só que eles pensaram assim, Deus nos chamou, e sabe quem vai ser salvo? Apenas os filhos de Abraão. Então nós seremos salvos. E os demais? Os demais aí é problema deles, não é nosso. Eles não podem entrar no nosso tempo, eles não podem fazer parte da nossa cultura religiosa, eles não podem estar conosco, nós não podemos nos contaminar com os demais. E é aqui que Jesus trabalha, queridos. Sabe, quando nós vamos a essa visão naquele momento dos fariseus, essa visão judaica naquele momento, nós vamos a um extremo aonde alguns pensam que só eles serão salvos, que só eles estão salvos, só eles e o seu grupo estarão salvos. Mas tem outro extremo, e os extremos, eles são perigosos. Sabe qual é o outro extremo? É quando você ouve isso aqui: todos os caminhos levam a Deus. Hoje, mais do que nunca, você escuta isso. Tem gente que diz crer em Deus, mas não na religião. Tem gente que diz acreditar nesse Deus, mas não quer nem saber da Bíblia, da palavra de Deus. Mas eu acredito num Deus. E ainda diz, o que vale são as boas intenções. E aí você já ouviu dizer o seguinte, né? Que de boas intenções o mundo está cheio. Mas será que todos os caminhos levam a Deus? Será que todos os caminhos, tudo aquilo que eu imagino, tudo aquilo que eu quero vai me levar a Deus? Bom, esse é outro extremo. E esse também é um extremo muito, mas muito perigoso. Assim como o extremo de pensar que só o meu grupo, só eu estarei salvo. O extremo de achar que qualquer situação, qualquer caminho vai me levar a Deus é muito perigoso. E é por isso que Jesus ele não responde a pergunta diretamente. Qual foi a pergunta feita para Jesus? Quantos estarão salvos? Mas Jesus não diz, olha, os salvos serão muitos, milhares, ou serão poucos. Jesus não estipula um número, mas Jesus ele diz o seguinte, quando você olha para o versículo 24, ele diz assim: esforçai-vos para entrar pela porta. Qual porta? Estreita. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A salvação é pela graça ou pelas obras? Pela graça. A salvação é aquilo que eu não consigo alcançar por mim mesmo. É impossível a cada um de nós alcançarmos a salvação. Por mais que eu seja uma boa pessoa, por mais que eu siga aí a religião, por mais que eu faça tudo que está na Bíblia, eu ainda assim não mereço a salvação em Cristo Jesus. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. Você se atenta aqui que o texto diz assim: esforçai-vos. Por outro lado,
A salvação, ela é pela graça,